antes da gente entrar em novidades. Vocês se lembram bem, né, que na verdade a logística ela sempre existiu, né, faz parte aí do histórico e evolução da humanidade, né, esse conceito de logística, até eles chamam até de paradoxo, né, que a gente identifica desde lá no início da nossa civilização algumas coisas da logística, como armazenagem, estoque de suprimentos, planejamento de rota, tudo isso aí desde as épocas aí, desde antes até do início como a gente conhece o homem como homem, já era feito as questões de logística, né? Sendo que todos os povos aí sempre fizeram bastante evolução com relação a isso, né? Só que a gente começou a notar, os que mais chamaram a atenção foi, por exemplo, na Grécia e na Roma Antiga, né? Era feito justamente para batalha, a logística, na verdade, já nasceu para a guerra, e aí era o quê? Grandes e constantes deslocamentos de recursos que eram necessários para as guerras, né? E a definição das melhores rotas possíveis. Nem sempre eram as mais curtas, porque era necessário ter próximo uma fonte de água potável, condições de armazenagem e fixação de guerreiros para a batalha. Na antiga Grécia, Roma e no Império Bizantino, até receberam um nome, alguns militares eles tinham um nome de logísticas, era um título, né? Que era, na verdade, aqueles que sabiam calcular, eram os responsáveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra. Eles eram chamados logísticos. E até curiosidade, né, significava aquele que era destro em calcular, ou seja, que sabia calcular. No período das grandes navegações, foi outro momento importante para a logística, né? Olha lá, culminar na descoberta do Brasil pelos portugueses, olha lá, ou dos nossos vizinhos sul-americanos pelos espanhóis. Já estavam presentes elementos que hoje identificamos como pertencentes à logística, como estoque de armazenagem de suprimentos, definição de rotas. No entanto, todos esses elementos eram realizados de forma intuitiva, sem um comando ou preparação adequada. Então era tudo ainda muito intuitivo. Não tinha nada assim como um estudo, algo mais aprofundado, né? O Exército, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi um grande marco aí, né? Eles que incorporaram aí nas suas operações militares, estratégias e planejamentos de transporte, né? E armazenagem oriunda aí da Grécia e Roma Antiga, né? Aí eles aperfeiçoaram, inclusive, a parte de transporte de tropas, armamentos, carros de guerra, tudo aquilo que tinha que ser transportado até o local de combate, né? Era necessário planejamento, organização e muito cuidado nessa execução. Após muitos problemas nessa ordem, né, detectados durante aí a Primeira Guerra Mundial, os militares definiram pessoas específicas por essa organização e planejamento. Eles eram aqueles que cuidavam da logística de combate. Então tinha os especializados nisso, né? Ela evoluiu principalmente na França. A França foi um grande, o pessoal da França lá foram grandes estudiosos com relação à logística, né? Surgiu a palavra logistique, que era a arte da guerra, que significava, e tratava justamente da obtenção, armazenamento, transporte e distribuição para fins operativos administrativos, né? Uma fotinha da Segunda Guerra Mundial, onde eles usavam bastante essa questão de logística. Tanto que aí, né, só para complementar o finalzinho, o que demonstrou que a logística foi um dos grandes responsáveis pela vitória na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu principalmente por causa de logística, né? Eles não tinham, por exemplo, acesso marítimo, tanto que eles queriam muito conquistar a Grã-Bretanha, Inglaterra, por causa disso, né? Para poder ter acesso a uma frota marítima ali. Questão também da época que eles foram atacar a Rússia, eles não levaram em consideração vários elementos de logística, como, por exemplo, transporte das tropas no inverno. Então, muitos soldados deles lá, a maioria morreu congelado lá tentando invadir a Rússia, lá, ou então ficou com extremo cansaço, não estava acostumado com aquele território, com aquele terreno, e eles foram derrotados pela atuação de logística deles, da arte da guerra. Daí, né, começou tudo pela França, mas depois isso aí espalhou pelo mundo inteiro, e o pessoal começou a pensar, opa, se a galera ganha a guerra com isso, tem tratados, tem arte, lá no Japão já falava-se de arte da guerra, de Sun Tzu e tudo, se o pessoal consegue ganhar a guerra com isso aí, será que eu não consigo ganhar dinheiro com esse negócio? E as empresas começaram, isso aí deixou de ser uma coisa mais militar e passou a ser mais industrial, mais empresarial, as pessoas começaram a levar mais em consideração
alguns detalhezinhos sobre isso, alguns estudos, para aplicar isso aí na indústria, na empresa. Então, olha lá, o conceito ficou sendo a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. Esses elementos aí, eles envolvem que armazenagem, transporte e estoques de suprimentos. Então, era o quê? Da origem para o consumidor, do consumidor para a origem. A logística trabalhava com tudo isso. Saía de um ponto A, ia até um ponto B, todos os intermediários aqui entre eles. E principalmente você que está tomando seu iogurte, vai poder saber da onde veio aquele morango que foi feito seu iogurte. Isso aí é questões de rastreabilidade também estão envolvidas na logística. Então, dentro da logística contemporânea, a gente procura o quê? Eliminar tudo aquilo que não vai trazer, não vai agregar valor para o cliente. Ou seja, custo e perda de tempo tem que tirar fora. Tem que arrancar tudo que não interessa para o cliente, né? Vai envolver na logística elementos humanos, materiais, a gente vai falar bastante sobre isso no futuro aí, que envolve prédios, veículos, equipamentos, computadores. Recursos também tecnológicos e de informação, lembrando do modal infoviário aí. Implica igualmente a otimização dos recursos, pois se de um lado você busca o aumento da eficiência e melhoria dos níveis de serviço ao cliente, do outro a gente tem a competição no mercado, né, que obriga uma redução contínua dos custos. Então, logística, a gente trabalha sempre com redução de custo. Aumento de eficiência, alcançar a eficácia. A gente vai voltar nesses termos mais para frente. Daí, a gente começa a fazer aí construir a definição do que seria logística, né? Aí tem um conselho norte-americano, né, de profissionais de gestão da cadeia de abastecimento, Council of Supply Chain Management Professionals. Eles criaram uma definiçãozinha bacana. Processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender os requisitos do consumidor. Então, essa é uma das coisas que eles trabalhavam bastante, né? Olha lá, a gente já começa a ver algumas palavrinhas-chave aqui. Ponto de origem, ponto de consumo. Algumas outras definições. Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados, bem como informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender exigências dos clientes. Exigência dos clientes, sempre o cliente também está no meio. Outra definição. É o termo que define a integração de duas ou mais atividades para planejar, implantar, controlar o fluxo de eficiente de insumos, estoque de processos e produtos acabados a partir do ponto de origem até o ponto de consumo. Então, aqui está falando de várias atividades relacionadas com a logística. É responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor. Olha a informação aqui. Então, vocês viram que tem um monte de definição, né, variada de logística, né? Mas todas elas aí permitem a gente concluir que o quê? Que trata as atividades de movimentação e armazenagem, facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o consumidor final aí, né? Assim como todos os fluxos de informações colocam os produtos em movimento com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados ao cliente a um custo razoável. A questão do custo é de extrema importância aí. Não adianta nada você ter um serviço de ponta também, mas o seu custo enorme e você vai à falência. Ok? Então, missão da logística. Na verdade, em termos de definição, vocês viram bem que ela varia muito daquela questão de sair de um ponto A para o ponto B e tal, o cliente está satisfeito. Por isso, a definição, como ela é bem, vamos dizer assim, é igual qualidade, né? A definição de qualidade é uma coisa bem subjetiva. A gente trabalha mais com a missão. A missão da logística é entregar o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, em um nível desejado de serviço ao cliente, pelo menor custo total possível. Essa é a missão. Então, assim, por mais que eu mostrei várias definições para vocês, se tiver que vocês guardarem uma coisa, eu quero que vocês guardem isso aqui, a missão da logística. Tanto que se traduz aí, na evolução que a gente tem. Em questão de redução de custos.
Ontem trabalhava com essas folhas de Flandres aí, né? Hoje é mais latinha de alumínio. Lá, reciclado. Tá um pouco lento aqui, peraí. Ontem eram garrafas de vidro, hoje a gente tem as garrafas de plástico aí. Tinha retornado, reciclado. As TVs, olha lá. Antigamente aquelas TVs, aqueles trambolhos lá que não dá para carregar, você precisava achar umas 5 pessoas para carregar uma televisão. Hoje em dia a televisãozinha levinha, fininha. E até as roupas foram mudando, né? Antigamente tecido. Deixa eu ver só, pessoal, se teve alguma dúvida aqui. Não. Por enquanto não. Antigamente a gente comprava tecido e mandava a costureira fazer a roupa pra gente. Hoje em dia não, hoje em dia você compra a roupa pronta, aí nos milhões de e-commerce da vida. Poucas opções, né? Antigamente tinha, né? Então todo mundo meio que vestia igual, chapéu coco, roupinha bonitinha e tal. Hoje em dia tem diferentes modismos, né? Tanto que quando a mulher chega com a roupa igual a outra na festa, já ficam tudo marara uma com a outra, né? Não pode. Código do. Se o homem chega com a roupa igual na festa, eles já viram parceiro, já começa a beber junto e tal. Mulher não, o amiga chegou com a roupa igual na festa e pronto, acabou a noite. E aí, roupa também era pouco durável ontem, né? E hoje a roupa é mais descartável. Usa uma vez, de novo, mulher que eu diga aí, né? Minha esposa usa a roupa uma vez e já tá reclamando que não pode usar a mesma roupa e tal. Sorte que ela tem irmã e as duas trocam as roupas lá. Uma usa a roupa da outra para poder economizar. Não, toda hora quer trocar, comprar roupa nova. Então, olha lá. Mudanças na legislação. Ontem tinha pouco controle e cobrança dos órgãos competentes, né? Hoje tem aí ó, zonas de circulação restrita, horários restritos, sistema de rodízio, controle de emissão de poluentes, nível limitado de ruído, tudo isso aí é coisa que a legislação brasileira colocou em cima para controlar os processos logísticos, né? Então, alguns exemplos que a gente tem aí, a zona de circulação restrita, né? Determinada pelo poder público, né? Em que o tráfego de caminhões ou carros é proibido. Então, são locais aí, estradas, vias, que normalmente você não vai passar com qualquer tipo de veículo. Qualquer tipo de modal não vai poder ser utilizado ali. Lá, por exemplo, o caminhão aqui já era. Aí aqui tem um outro exemplo. O campus da Universidade Federal Juiz de Fora proíbe o trânsito de caminhões em toda a universidade. Então, nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que mudar o modal, ou vou ter que fazer uma outra forma de entrega, vou ter que colocar motoboy, vou ter que colocar drone. Agora a onda, a moda, o pessoal vai falar de drone, né? Então, vou colocar drone nesse local aí que eu não posso acessar com um caminhão. Controle de emissão de poluentes, né? A Lei Federal 8.723, né? Ela já fala lá. Parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente prevê que os fabricantes de motores e veículos automotores, os fabricantes de combustíveis, ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os níveis de emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, tudo quanto é composto poluente, aliás, né, veículos comercializados no país, enquadrando-se aos limites fixados nessa lei e respeitando ainda os prazos nela estabelecidos. Então, esse tipo de situação é completamente inviável hoje em dia. A lei não permite mais isso. Você vê isso aqui, você pode até fazer denúncia e tudo mais. Pode pegar a placa, tudo e denunciar. Todos os caminhões aí tem que ter filtro, tem que ter tudo certinho para poder rodar. Ok? Então, com essas informações iniciais, fica a situação, o problema que eu coloquei para vocês hoje, galera. Vocês vão, eu coloquei aí, na verdade, a gente já até meio que trabalhou um pouquinho com isso no início do ano, né? Só que vocês fizeram em grupo, agora eu quero que vocês façam vocês, por vocês mesmos, sozinhos aí, essa situação problema. A empresa XLZ Logística está recebendo as seguintes reclamações. 1. Atrasos na transmissão dos pedidos. 2. Demora na aprovação do crédito. 3. Demora na negociação de descontos. 4. Problemas com prioridades no atendimento. 5. Problemas de disponibilidade de estoque. 6. Espera excessiva para a consolidação da carga. 7. Atraso diverso no transporte. E 8. Dificuldade na entrega nos clientes. Vocês vão montar para mim, aqui eu coloquei um brainstorm, mas na verdade na atividade que eu fiz lá na sala de aula eu atualizei para mapa mental.
Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, montem um mapa mental, tentem sair do brainstorming puro, façam um mapa mental mesmo, com figuras, imagens, pouco, evitem frases, coloquem mais palavras-chave ali, né? E tenta colocar imagem, monte um mapa mental com as soluções para esta situação problema. Quem se lembra aí da atividade que a gente fez em sala, né, no início do ano, pode fazer similar, parecido com aquilo, né? Acho que até ainda tem a foto daquela, tá mais para frente. Aí daqui a pouco eu mostro a fotinha, né? Eu tenho uma fotinha que vocês fizeram para mim em cartolina. Agora vocês vão fazer usando a criatividade de vocês. Ou seja, essa atividade de hoje é o que? Você pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Paint, pode fazer na mão mesmo, bater foto e enviar. Essa primeira não tem nenhum padrão, porque eu quero ver como vocês estão trabalhando com esse novo modalidade aí, sistema híbrido, EAD, quase ao vivo, né? Depois da entrega de vocês, vou fazer uma diagnóstica aí para a gente ver como é que a gente vai fazer as entregas dos próximos trabalhos, tá, ok? Então, esse primeiro aí é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Beleza? Eu já coloquei, vou só fechar aqui rapidão para mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui. Opa. Essa atividade já está aqui. Assim que der 2h15, ela já vai lá para vocês. E aí vocês vão montar um mapa mental para mim dessa situação aí. Similar com aquela que a gente viu em sala de aula, né? Só para vocês trouxerem, fazer uma lembrança, uma relembrança daquilo que estava, um reconhecimento daquilo que estava na cabeça de vocês aí guardado no início do ano. Beleza? Sobre essa é a atividade de hoje que vocês farão. Tudo isso que eu passo para vocês fica sempre aqui no material, então se vocês clicarem aí no material, já vai estar todo o material enviado. Toda aula eu vou tentar fazer o possível para enviar o material, colocar atividade e depois colocar a gravação da aula, né? Então elas ficarão organizadas aqui, ó, aula 1, aula 2, assim por diante, até o dia da prova, será a última coisa que vocês farão comigo. Beleza? Então, à medida e depois quem tiver dúvida com acesso, tal, me avisa que eu tenho uns videozinhos aqui de acesso. Mas acho que vocês já tiveram aula com o Márcio. Se tiveram aula com outro professor, foi só o Márcio. Foi só o Márcio, né? Então, responde aí, pô. Ou digita ou fala alguma coisa no microfone. Então, acredito que vocês já tenham facilidade. Se tiver alguma dúvida, vocês me param, me falem. Só o Márcio, né? Beleza, Pablo. Aí vocês me falam também como é que o Márcio trabalhava, tal. Qualquer coisa a gente vai modificando alguma coisinha ou outra. Pega as boas práticas aí de cada um para agregar. Beleza? Continuando, eu vou só andar mais um pouquinho para frente aqui para a gente atualizar nossos materiais. Então, espera aí que eu só vou apresentar aqui. Ixi, a conexão da Raquel tá ruim. Entra e sai toda hora. Então, pessoal, continuando aqui, né? Vocês podem levar em consideração para fazer o trabalho de vocês o seguinte: as atividades envolvidas na logística aí, né? A gente tem uma divisão aí de atividades primárias e secundárias, sendo que a gente considera a atividade primária transporte, gerenciamento de estoques e processamento de pedidos, e as atividades secundárias armazenagem, embalagem, manuseio de materiais, obtenção, compras, programação de produtos e sistema de informação. TI, toda vez que vocês verem essa sigla aqui, significa tecnologia da informação. Viu? Quem trabalha no setor de TI de uma empresa é tecnologia da informação. Programação, redes, toda aquela parte de computadores aí é o TI. E eu recomendo muito isso aqui, ó. Pessoal está meio indeciso, não sei o que eu vou estudar da vida, o que eu vou continuar estudando a partir daqui. Recomendo programação, redes, essa parte aí de TI, toda empresa precisa, e hoje em dia nunca se falou tanto indústria 4.0 e tudo mais. Olha, hoje a gente está tendo aula graças a essas tecnologias de
informação aí da TI. Olha lá, as atividades primárias, aqui é a relação entre elas, né? Processamento de pedidos ocorrendo, a fabricação e manutenção de estoques. Aí ocorre o transporte, o modal ferroviário aqui finalmente sendo usado. Aí vai para clientes. Clientes falam para o comercial o que eles acharam, se gostaram ou não. Quando o cara vai lá vender o produto, tem sempre aquele feedback e assim por diante. Esse processo não acaba nunca, né? É um processo que a gente chama de globalizado. Então, tendo que nunca vai acabar. Essa é a relação das 3 atividades básicas da logística. E dentro do ciclo do pedido acontece uma série de coisas, né? Desde o momento que você vai lá no sitezinho lá de um e-commerce e aperta, eu quero comprar isso aqui, num clique, e até o negócio chegar na tua casa para você, tem uma série de fatores que acontecem nos bastidores aí, né? Entre lá, preparação e transmissão do pedido, né? Depois, lá, recebimento e entrada do pedido no sistema, provavelmente. Vai acontecer transmissão, recebimento, entrada ou recebimento, o processamento desse pedido, aí resgate no estoque e embalagem é extremamente importante quando se fala de logística. Daí vai para a expedição do pedido e finalmente entrega e descarregamento no cliente. Ele segue todo esse jeitão aqui, ó, preparação, esse fluxograma, né? Transmissão, entrada ou recebimento, atendimento, envolvendo aí separação e barra ou produção, expedição e transporte e recebimento pelo cliente. E é aí que mora o perigo. E aí, quando começa a preparação do pedido, ela inicia-se com a obtenção de informações dos produtos ou serviços a serem adquiridos e finaliza com a requisição dos produtos ou serviços, né? Alguns estímulos que vão gerar aí a preparação do pedido: a visita de um vendedor, a consulta de um catálogo, que hoje em dia é tudo virtual, todos esses aqui para baixo, né? Ainda existe, né? Vocês terem ideia, ainda tem muita gente que ainda, por incrível que pareça, ainda assiste TV aberta. Então, anúncio em jornal, revista, televisão ainda é possível, viu? Então, não acreditem, não, o mundo hoje é só internet. Não, ainda existe. Tanto que a Netflix está criando um canal lá na França, um canal mesmo aberto de televisão. Pra vocês terem ideia. Então, a leitura de um anúncio de jornal ou revista, a exibição de um anúncio na televisão ou rádio, o recebimento de uma mensagem pela internet. Então, tudo isso aí pode gerar aí a preparação de um pedido. A identificação de que chegou o momento de repor estoque. Isso aqui é mais quando a gente fala de B2B, né, que é business to business, empresa para empresa. Aí, quando você identifica que seu estoque está baixo, aí você vai lá e pede para o seu fornecedor e ele já repõe o seu estoque. Na transmissão do pedido envolve a transferência do pedido de seu ponto de origem para aquele em que pode ser manuseado. Então, é realizado aí de 2 formas básicas, podendo ser manualmente, ela envolve serviço postal ou funcionários, ou eletronicamente. Telefone, internet, fax, CDI, aqui é um sisteminha de troca de dados, que mais para frente a gente vai falar dele, entre outros aí. A entrada do pedido. Então, nem sempre eles estão na forma desejada para processamento, então essa etapa aí a gente vai ter que fazer o quê? Conferir as informações, para ver se tem exatidão delas, disponibilidade de itens, será que esse item realmente tem estoque, preparação de documentação, nota fiscal, conhecimento de transporte, situação de crédito do cliente, vai que é um cara que não paga nunca lá, só compra as coisas e não paga, então tem que saber como é que a gente vai se virar com esse tipo de situação. Transcrevendo informações, já vi problemas aí de informações transcritas erradas, e realização de faturamento. Teve um caso mesmo que a gente acompanhamos um tempo atrás, um funcionário de uma empresa foi mandado embora porque digitou quantidade de matéria-prima errada que ia comprar na empresa. Então, só de transcrever a informação errada pode dar um problemão danado. O cara ia pedir 10 mil de matéria-prima, acabou pedindo 100 mil, imagina o prejuízo que me deu para a empresa. E para ele também, que foi mandado embora. Então tem que ficar bem atento com essas coisas. Atendimento do pedido, né? Aqui você vai consistir no quê? As atividades físicas necessárias para adquirir os itens mediante retirada de estoque, produção ou compra, embalar os itens para embarque, programar o embarque de entregas, preparar a documentação para embarque. Então aquela documentação ali atrás, toda a embalagem, tudo mais, já tem que estar tudo certinho aqui para o embarque.
Nisso a gente faz a expedição e transporte para o cliente, né? Nessa etapa, né, vai preparar as mercadorias para serem despachadas, envolvendo o quê? Conferência de carga, programação de embarque e transporte, usando bastante a empilhadeira, né? E emissão de documento legal, nota fiscal, conhecimento de transporte, carga e tudo mais. Forma correta também de colocar a carga no caminhão. Daí tem o recebimento do pedido pelo cliente, né, que vai encerrar esse ciclo do pedido, com a entrega da mercadoria no local combinado com o cliente. Pode ocorrer a impossibilidade de entrega, a inexistência do endereço, erro de endereçamento, divergência na nota fiscal no conhecimento, ausência do responsável pelo recebimento da mercadoria e estabelecimento fechado. Isso aí são o que pode normalmente acontecer, né? E aí como vocês vão atuar nesse tipo de erro? E a gente leva em consideração aí, ó, os 4 fatores que influenciam nesse tempo. Primeiro, prioridades no processamento. Coloca em primeirão aqui, né? Normalmente, o que você vai colocar como prioridade? Às vezes alguém faz o pedido, outra empresa faz outro ali. E aí você fica naquela, qual das duas a gente vai dar prioridade? Processamento paralelo versus sequencial, que envolve um pouquinho disso também. Aquele processamento do dia a dia, nosso sequencial, em produções normalmente mais estilo fordista, né? Produção sequencial em série, e aí de repente entra um sistema em paralelo ali, nossa, preciso produzir isso aqui também, como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Exatidão no atendimento de pedidos. Já aconteceu bastante, acontece muito, aliás, o cliente pede uma coisa e aí, na verdade, chega outra para ele. Então, como a gente corrige esse erro de comunicação? E padrão das condições de pedido também. Normalmente a gente tem que padronizar exatamente para evitar esse probleminha aqui de cima. Se você deixa muito aberto, um cliente, aqui eu trabalho com encomenda. Então o cliente vai lá e ele pede do jeito que ele quiser. Se ele quiser pedir uma cadeira que voa para mim, eu vou ter que fazer essa cadeira que voa. Se eu deixar esse tipo de pedido muito aberto na mão do cliente, eu não vou conseguir ter padrão. Eu vou ter que conseguir ter homogeneidade. Então, tem que levar sempre isso em consideração. Isso aí acaba causando um probleminha, né? Inclusive na contagem do tempo, do ciclo do pedido. E na visão do cliente, começa com formalização da transmissão do pedido e termina com o recebimento dele. Na visão do fornecedor, já começa com o recebimento do pedido e termina com a expedição dele. Então, tem esse detalhezinho aí. Deixa eu ver aqui. Não tem dúvidas por enquanto. Esse probleminha, a gente inclusive dá o nome de variabilidade. Que é o quê? Que a partir do momento que o cliente bate o telefone ou aperta o botão lá na internet, para ele já está pronto, ele só vai esperar chegar. Agora, para o fornecedor, não. Para o fornecedor, ele acha que a hora que ele deixou lá na porta da expedição para o caminhão, para a transportadora levar, o trabalho dele já está pronto. Então, essa diferençazinha aí de tempo, a gente chama de variabilidade, né, que envolve esses 8 itens aí, ó. Atraso na transmissão dos pedidos, demora na aprovação do crédito, aqueles que eu passei lá atrás para vocês, né? Demora na negociação de descontos, prioridades no atendimento, problemas de disponibilidade de estoque, espera para consolidação da carga. Consolidação da carga, quem é o quê? Eu tenho um tênis que fulano comprou, uma estojinho que um outro comprou, uma mochila de outro, tem que esperar consolidar, juntar toda a carga para mandar na mesma transportadora, por exemplo. Atraso diverso no transporte, pode ser bateu o caminhão, assaltou o caminhão, dificuldade de entrega nos clientes, né, por diversos N motivos. Às vezes o cliente não deixa o endereço dele atualizado. E aí que envolve, é isso que vocês vão levar em consideração, tudo que eu contei, para montar aquele brainstormzinho que eu pedi, né, da situação problema. Apesar de vocês podem discutir em grupos, mas cada um vai criar o seu, viu? Vocês vão mandar para mim um mapa mental com as soluções, ali como atividade feita, né, no sala de aula. Aí eu vou analisar e aí amanhã a gente vai discutir aí uma por uma. Até, eu sempre dou uma aula mais teórica e uma aula mais de discussão de atividades. Então,
que eu vou pedir para vocês? Quem não gostar que eu mostre a atividade, que eu vou mostrar a atividade aqui para todo mundo ver. Então, por exemplo, vou pegar a atividade, essa atividade aqui, ó, colocar aqui para todo mundo ver, se vocês fizerem. Quem não gostar que eu faça isso, me avise antes, viu? Porque senão na hora, às vezes eu estou conversando com vocês, estou dando aula aqui, eu não vejo no chat se alguém falou, pelo amor de Deus, professor, não mostra minha atividade, não. Então tentem me avisar antes, quem não gosta que mostre. Ok, galera? Amanhã eu vou entrar mais a fundo com vocês nisso, né? Mas o que eu quero? Esses últimos 5 minutos finais aí, eu vou até só dar uma adiantadinha, a gente tem mais uns 5 minutos aí, né? Dar uma adiantadinha nisso aqui. Logística inbound, né? Logística de abastecimento. A gente vai falar das 3 tipos de logística, né? No decorrer aí, né? Que é aquela que trabalha com os recursos a ser transformados, o recurso de transformação, é a chegada deles aqui, a entrada deles, na minha empresa, na minha indústria, no meu CD, pode ser qualquer atividade que eu tenha aqui. Né? Essa é a minha logística inbound. Ela vai ser lá, responsável pela negociação com os fornecedores, processo de resultando em processo de compra de insumos, armazenagem, movimentação e transporte dos materiais e produtos. Compreende, inclusive, as relações no exterior, comércio exterior. Quem trabalhar comércio exterior vai estar bem aí na fita. Envolvendo as atividades realizadas, desde o ponto de origem, fornecedores, até sua entrega no destino da empresa. Até, inclusive, hoje em dia a gente faz muito essa questão de terceirização, compra tudo lá. Tem sempre aquele dilema, comprar ou produzir. Será que eu vou comprar e vou revender ou vou produzir aquilo na minha própria empresa? Então, a maioria das pessoas optam por comprar, principalmente lá da China, nossos amigos lá da China, e revendem aqui no Brasil. Isso aí acontece desde celulares até a maioria dos eletrônicos hoje em dia. Né? Só que tem um probleminha. A pandemia veio mostrar pra gente que não dá para centralizar só e tudo num lugar só. Você não pode colocar um país no mundo para ser um único, o seu parque industrial. A pandemia nos ensinou isso. Se um dia fechar lá, se deu um problema grave lá, e aí o mundo inteiro vai ficar sem o seu estoque, sem o seu pulmão aí de produtos. E aí, como que a gente resolve isso? Parques industriais vão ter que ser feitos aí em cada país. Isso aí já era uma coisa que estava sendo discutida junto com a indústria 4.0, né? Que a automatização está ajudando muito. Porque a questão da China era puramente mão de obra, que era mais barato. Só que se você tem automação, substituindo bastante elemento humano, né? Aí o que acontece? Você não precisa mais focar apenas em produção lá, você pode produzir em outros locais do mundo. Então, quase todos os países vão ter que ter parques industriais agora, e aí muita gente vai chorar, mas aí vamos perder emprego, a máquina vai roubar. O que vai ter que acontecer? Semelhante à época de Revolução Industrial, qualificação. Então, você que estava acostumado a trabalhar, por exemplo, lá na esteira, embalando produto, você vai ter que aprender programação e fazer a maquininha lá que vai embalar o produto para você. Ok? Então, isso é tudo questão aí de atualização, modernização das práticas. Depois a gente tem logística de planta interna ou operativa. Ela é a que trabalha justamente aqui dentro do processo de transformação, que é o ambiente. Inclusive, indústria é processo de transformação. A partir do momento que você pega, aquele mesmo exemplo lá de trás, eu pego um morango e transformo ele em iogurte, eu estou fazendo uma indústria. Indústria é processo de transformação. Então, a indústria trabalha muito com a logística de planta interna ou operativa, incluindo aí o deslocamento interplantas. Eu estou produzindo num ponto A aqui, mas vou fazer a pintura no ponto B. Então, se eu sair de um galpão e levar para o outro, isso aqui entra dentro da logística de planta, que é um deslocamento que a gente chama de interplantas, né? Envolve aí todo o processo de transformação e está dentro do meu ambiente ali de industrial. Dentro, para vocês terem ideia, as fases da produção envolve a previsão de venda, planejamento da capacidade de produção, plano de produção, lista de materiais, que é o BOM que a gente fala, Bill of Materials, explosão do produto acabado, sempre que vocês virem essa PA, significa produto acabado. Em partes e componentes, né, que é esse Bill of Materials, compras, almoxarifado e estoque de matéria-prima. MP significa matéria-prima. Estoque de produtos em elaboração, programação da produção, que envolve mais um monte de coisa, envolvendo aí
aprazamento, roteiro, emissão de ordens, liberação da produção e o depósito e estoque de produto acabado. Dentro daquela programação da produção, olha lá, a gente entra o PCP, o famoso PCP. Alguns de vocês vão ver o nome também PPCP, que significa Planejamento, Programação e Controle da Produção. Normalmente é um setor ou um funcionário, se for uma empresa menor é um funcionário, mas se for uma empresa grande é um setor, né? Ele vai cuidar disso tudo aqui, ó. Vai fazer o planejamento da produção, plano de produção, que envolve o quê? O aprazamento, com relação aos prazos, o roteiro para a produção, isso tudo é programação da produção, emissão de ordem de produção, e aí só no final vai ter a liberação da produção. Aconteceu tudo isso aqui, a execução é a última etapa aí, ó. E aí com a execução da produção, finalzinho, execução da produção é, vamos dizer assim, é 1% do processo. Isso aqui consome 99% das suas forças aí de processo produtivo. E aí no final você vai só vigiar. Controle da produção é vigiar se o negócio está dando certo ou não. Se a máquina não vai quebrar, se não está sendo pedido com defeito, tudo mais. Beleza, galera? É isso aí. Tem um estudozinho de casa aqui, mas eu não vou passar já não. Vou deixar aí para a gente brincar depois.